Os 5 maiores massacres da história que você precisa conhecer. O mundo, meus amigos, não é sempre um mar de rosas. A história da humanidade, infelizmente, também é manchada por violência, crueldade e tragédias que nos fazem questionar a nossa própria natureza. E é por isso que precisamos falar sobre os massacres, aqueles momentos sombrios, momentos de pura barbárie, em que a humanidade falhou miseravelmente consigo mesma. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 dos maiores massacres da história. Eventos que chocaram o mundo e que jamais devem ser esquecidos. Preparem-se, porque as histórias que vamos contar são pesadas, são brutais e, acima de tudo, dolorosas. O Holocausto se destaca como uma das manchas mais escuras da história da humanidade. Entre 1941 e 1945, o regime nazista, liderado por Adolf Hitler, exterminou grupos inteiros de pessoas. 6 milhões de judeus foram assassinados de forma fria e calculada. Campos de concentração como Auschwitz, Treblinka e Sobibor se tornaram sinônimos de horror. O Holocausto foi sobre tortura, humilhação, experimentos médicos cruéis, trabalho escravo. O impacto psicológico do Holocausto é imensurável. É um lembrete constante da importância da tolerância e da luta contra qualquer forma de discriminação. A Segunda Guerra Mundial foi um verdadeiro caldeirão de atrocidades, um turbilhão de violência que varreu o mundo. A Batalha de Stalingrado se destaca como um dos seus capítulos mais brutais. De 1942 a 1943, Stalingrado foi palco de uma batalha épica entre as forças do Eixo e o Exército Vermelho. O objetivo? Controlar a cidade que levava o nome de Stalin, símbolo de resistência. Foi uma carnificina, onde a vida humana parecia não ter valor algum. Soldados lutando casa por casa, rua por rua, em um cenário de devastação total. E os civis? Presos no meio do fogo cruzado, sem ter para onde ir. Quase 2 milhões de pessoas morreram em Stalingrado, entre soldados e civis. A cidade ficou em ruínas, um monumento à fúria autodestrutiva da guerra. Mas Stalingrado também foi um ponto de virada na guerra. A derrota alemã marcou o início da derrocada do Terceiro Reich. A Batalha de Stalingrado nos lembra do custo humano da guerra. Em conflitos armados, muitas vezes não há vencedores, apenas vítimas. Precisamos honrar a memória dos que morreram ali e lembrar de suas histórias. Capítulo 3. Nanquim, 1937. O massacre. Esquecido. A história, meus amigos, é como dizem por aí, é escrita pelos vencedores, e muitas vezes, as atrocidades cometidas pelos perdedores acabam sendo esquecidas, varridas para debaixo do tapete. É o caso do massacre de Nanquim, um episódio brutal da Segunda Guerra Sino-Japonesa, um evento que muitos tentam apagar da história. Em 1937, o exército imperial japonês invadiu a China, e a cidade de Nanquim, então capital chinesa, se tornou um alvo estratégico, um prêmio a ser conquistado. Durante 6 semanas, os soldados japoneses se entregaram a uma orgia de violência indescritível. Cometeram atos de uma crueldade inimaginável. Civis foram massacrados a sangue frio, sem piedade. Mulheres foram estupradas e mutiladas. Crianças foram assassinadas de forma brutal, sem qualquer respeito pela vida humana. A cidade foi saqueada e incendiada, transformada em um inferno na terra, um cenário de horror e desespero. As estimativas variam, mas historiadores acreditam que entre 200 mil e 300 mil pessoas foram mortas em Nanquim, um número que nos faz questionar a sanidade humana. Os relatos dos sobreviventes são de gelar o sangue, de tirar o sono, e nos mostram a face mais monstruosa da guerra. O massacre de Nanquim é um lembrete macabro da capacidade humana para a crueldade, para a barbárie. O governo japonês, por muito tempo, negou o massacre.
minimizou sua dimensão, tentou esconder a verdade do mundo. Mas os fatos falam por si, e a verdade precisa ser contada, por mais difícil que seja ouvi-la. Lembrar de Nanking é fundamental para que atrocidades como essa nunca mais se repitam, para que a história não se condene a se repetir. Capítulo 4. Ruanda, 100 dias de trevas. Em 1994, o mundo assistiu horrorizado a um dos genocídios mais rápidos e brutais da história. O genocídio de Ruanda. Em apenas 100 dias, cerca de 800 mil pessoas, a maioria da etnia Tutsi, foram massacradas por extremistas Hutus, vítimas de um ódio insano e irracional. Imaginem só, vizinhos matando vizinhos, amigos se voltando contra amigos, famílias inteiras sendo dizimadas pela fúria cega do preconceito. O ódio, alimentado por anos de tensões étnicas, explodiu de forma brutal e implacável, como um vulcão adormecido que finalmente desperta. A faísca que desencadeou o genocídio foi o assassinato do presidente ruandês, um Hutu. Extremistas Hutus acusaram os Tutsis pelo atentado e usaram o rádio para incitar a população à violência, espalhando o ódio como um rastilho de pólvora. O que se seguiu foi um banho de sangue, um massacre sem precedentes. Milícias Hutus armadas com facões, machados e armas de fogo percorreram o país, massacrando Tutsis e Hutus moderados, espalhando o terror e a morte por onde passavam. O mundo assistiu horrorizado, incrédulo, mas pouco fez para impedir a tragédia, para deter a fúria assassina. A ONU, com suas mãos atadas pela burocracia e pela falta de vontade política, se mostrou incapaz de agir com a rapidez necessária, de impedir o massacre. O genocídio de Ruanda é uma mancha na consciência da humanidade, uma ferida que jamais se curará por completo. Lembrar de Ruanda é essencial para que tragédias como essa nunca mais se repitam, para que o mundo aprenda com seus erros. Capítulo 5. My Lai, a face sombria da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais sangrentos e controversos do século XX, um capítulo obscuro na história da humanidade. E, no meio daquela guerra suja, em meio àquele turbilhão de violência, um evento se destaca pela brutalidade, pela crueldade gratuita, o massacre de My Lai. Em 16 de março de 1968, soldados americanos da Companhia Charlie entraram na vila de My Lai, na província de Quang Ngai, Vietnã do Sul, em mais uma missão de guerra. Eles estavam em uma missão de busca e destruição, procurando por soldados inimigos do Vietcong. Pelo menos era o que diziam. Mas My Lai não era um campo de batalha. Não era um quartel inimigo. Era uma vila de camponeses, onde viviam principalmente mulheres, crianças e idosos, pessoas inocentes que nada tinham a ver com a guerra. E, mesmo assim, os soldados americanos abriram fogo contra a população indefesa, como se estivessem caçando animais e não seres humanos. Civis, incluindo bebês, foram mortos a sangue frio, sem dó nem piedade. Casas foram incendiadas, mulheres foram estupradas, vítimas da fúria insana dos soldados. O massacre durou horas, uma eternidade para aqueles que lutavam por suas vidas, e quando terminou, entre 347 e 504 civis vietnamitas jaziam mortos, suas vidas interrompidas pela violência gratuita. O massacre de My Lai chocou o mundo e se tornou um símbolo da brutalidade da guerra, da capacidade humana para o mal. É um apelo à paz, um chamado à consciência para que nunca mais permitamos que horrores como esse se repitam, para que a humanidade siga um caminho diferente. Ufa, gente! É difícil encontrar as palavras certas depois de histórias como essas, não é mesmo? Mas a gente precisa conversar sobre esses eventos, por mais dolorosos que sejam, por mais que doa em nossas almas. Porque ignorar a história, fingir que essas atrocidades nunca aconteceram, é como trair a memória das vítimas. É como se elas tivessem morrido em vão. Cada massacre que a gente abordou hoje deixou uma cicatriz profunda na humanidade,
uma marca que jamais se apagará por completo. E embora nada que façamos possa trazer de volta aqueles que foram perdidos, podemos honrar sua memória lutando por um futuro mais justo e pacífico, por um mundo onde a violência não tenha mais lugar. A gente precisa se lembrar que a história não é uma linha reta em direção ao progresso, que a humanidade está sempre em construção. A humanidade é capaz de coisas maravilhosas, é verdade, mas também de atos terríveis, como os que vimos hoje. Cabe a cada um de nós lutar contra a intolerância, a violência e o ódio, para que o nunca mais não seja apenas um desejo, mas uma realidade.